Muito bem, bem-vindos pessoal a mais uma aula de Direito Processual Civil 4. A partir de agora iniciaremos o estudo de mais um recurso em espécie. Falaremos agora do agravo por instrumento ou agravo de instrumento. Um recurso também extremamente utilizado no âmbito das decisões interlocutórias de primeiro grau. Nós vamos verificar quais são exatamente essas decisões interlocutórias e algumas inovações que o STJ trouxe a partir do ano passado com relação a algumas decisões específicas em caso de urgência. Já adiantei alguma coisa sobre isso, mas hoje a gente vai estudar um pouquinho mais. Hoje não, a partir desse conteúdo vamos estudar um pouco mais aprofundadamente o agravo por instrumento. Muito bem, pessoal. A ideia de permitir um recurso como agravo por instrumento é fazer cessar, impedir de imediato que uma decisão judicial que não põe fim ao processo, no âmbito de interlocutórias, gere efeitos prejudiciais a alguma das partes. A parte que se sente prejudicada com uma das decisões interlocutórias dispostas no artigo 1015 pode tentar impedir os seus efeitos, pode tentar impedir a sua consolidação por meio desse tipo de recurso. Sem dúvida, o recurso de agravo por instrumento faz parte de uma grande modificação que o legislador fez a partir de 2015. Isso porque antes, no Código de 73, nós tínhamos um único recurso chamado agravo, que contemplava basicamente 4 espécies de agravo. Nós tínhamos um agravo retido, que nós já sabemos que não existe mais. Era aquela espécie de agravo que ficava grudada, anexada na contracapa dos autos e que seria apreciado pelo tribunal caso houvesse um recurso ao final do processo. Esse recurso não tinha o menor sentido, a menor razão de ser, por isso foi extinto em 2015. O agravo por instrumento, que não tinha as hipóteses de cabimento bem definidas, então isso gerava um certo desconforto jurisprudencial com relação ao recebimento desse recurso, porque não havia um rol de possibilidades para o enquadramento, para a interposição do agravo por instrumento. Muito bem. Além do agravo retido e do agravo por instrumento, ainda estamos falando de 73, ok? Estamos fazendo essa introdução. Havia também o chamado agravo interno, ou agravo regimental, também carinhosamente apelidado na doutrina de agravinho, no âmbito dos tribunais para tentar forçar a subida de algum recurso de primeiro para segundo grau, enfim. Esse recurso foi mantido. Nós temos agravo interno no Código de 2015, com algumas especificidades, com algumas questões importantes que a gente vai ver quando falarmos de agravo interno. E o agravo em recurso especial extraordinário, que também é mantido, mas ele é específico para a não admissão desses dois recursos, recurso especial e recurso extraordinário. Ou seja, quando eles não forem admitidos, para eu forçar a subida desses dois recursos, especial e extraordinário, eu posso usar esse agravo em resp ou ré. Então, das 4 modalidades que nós tínhamos antes, embora o código chamasse de agravo, o Código de 2015 traz 3 modalidades bem definidas de agravo. A primeira delas é essa que nós começamos a estudar nesse vídeo, agravo por instrumento. É claro que nós já vimos basicamente a estrutura do agravo. Quando nós estudamos a teoria geral dos recursos, nós utilizamos muito o agravo por instrumento para estudarmos aquela remessa ao ad quem. Nós vimos que o recurso de agravo por instrumento é exatamente a exceção àquela característica regrada, né, dos recursos de interposição no juízo qual remessa ao ad quem. Bom, nós já vimos que o agravo por instrumento é uma modalidade de recurso que se interpõe contra decisões interlocutórias previstas no artigo 1015 diretamente junto ao tribunal. Dessa decisão interlocutória, como regra prevista no artigo 1015, haverá a interposição imediata ao ad quem. Ok? Muito bem. Então, feita essa introdução, é importante então relembrarmos esse conceito. O agravo por instrumento é uma espécie de recurso
cabível contra decisões interlocutórias, em regra, aquelas dispostas no artigo 1015, com a intenção de reformar essas decisões interlocutórias. A ideia é impedir que naquelas hipóteses do 1015 possa haver prejuízo de cara no processo e, obviamente, impedir que o futuro do processo também seja prejudicial à parte. Essa modalidade de recurso é interposta diretamente no juízo ad quem? Diretamente no tribunal. Antes de 2015 e antes do processo eletrônico, do processo judicial eletrônico, nós tínhamos a prevalência, como ainda há hoje em alguns tribunais estaduais, a prevalência dos processos físicos. Então, o nome agravo por instrumento vem exatamente dessa circunstância. Como assim? Como nós já vimos, antes de 2015, havia a necessidade da formação de um processinho. Como assim? Imaginem vocês uma linha processual em que, em face de uma decisão interlocutória, uma parte prejudicada quisesse levar ao tribunal um agravo por instrumento. Como é decisão interlocutória, o processo continua correndo aqui embaixo. Esse agravo por instrumento será uma pinçada desse assunto para levada ao tribunal. A parte prejudicada vai buscar a discussão dessa questão interlocutória específica para levá-la ao tribunal. Por isso, aqui embaixo, no primeiro grau, proferida essa decisão interlocutória, o processo continua com as suas fases. Isso quer dizer que esse processo não pode ser levado por inteiro ao tribunal. Ele continua correndo e a parte interessada tem que formar um processinho. O termo correto é formar um instrumento recursal. Esse instrumento é o documento que a parte recorrente monta, no processo físico é o que acontece, monta com as cópias, que nós já vimos, esse regime de cópias obrigatórias e facultativas. Então, nós vamos ver quais são essas cópias obrigatórias, quais são as cópias facultativas, mas a parte interessada monta esse instrumento e o leva até o tribunal. Então, o tribunal só consegue alcançar a delimitação da discussão da decisão interlocutória, daquilo que o recurso traz, por atividade do agravante. Quem agrava por instrumento é que tem que levar ao tribunal quais são as questões polêmicas, quais são as questões que geraram a sucumbência, embora o processo ainda continue. E é exatamente por isso que se chama agravo por instrumento, ou seja, alguém vai atacar, vai agravar essa decisão, vai se contrapor a essa decisão interlocutória, levando diretamente ao tribunal o conteúdo dessa discussão. O conteúdo comprovado por meio do instrumento, que é formado por cópias obrigatórias e cópias facultativas, que nós veremos ainda nesse conteúdo de agravo por instrumento. Tudo bem até aqui? Ótimo. Por isso, exatamente por não impedir o trâmite da linha natural do processo, porque se trata de uma decisão interlocutória, ou seja, aquela que não encerra o processo, decide questões incidentais no processo, exatamente por isso, o agravo não tem como regra efeito suspensivo. O agravo por instrumento vai ser promovido diretamente no tribunal e não vai, como regra, suspender a eficácia da decisão interlocutória, como regra. Entretanto, o agravante pode excepcionalmente pedir a concessão de efeito suspensivo, comprovando que, se não for concedido efeito suspensivo, pode gerar grave prejuízo aos seus interesses. Prejuízo de dano irreparável. Então ele pede em caráter liminar, em caráter de urgência, a concessão excepcional de efeito suspensivo. Qual é a regra? O agravo por instrumento não tem efeito suspensivo, nós já vimos isso. Mas excepcionalmente pode ter. Lembram daquela aula de teoria geral? Efeitos dos recursos? Os outros não têm, excepcionalmente podem ter. É o caso do agravo por instrumento. Ele não tem efeito suspensivo e excepcionalmente poderá ter quando o agravante demonstrar que há
sério risco de dano irreparável. Ou seja, ele pede ao tribunal, eu preciso de uma liminar para interromper agora a eficácia daquela decisão interlocutória. Se o tribunal não conceder efeito suspensivo, eu passarei a ter prejuízos imediatamente no processo lá embaixo. Ok? Então, esse é o conceito do agravo por instrumento e essa é a estrutura do efeito suspensivo do agravo por instrumento. Não há efeito suspensivo, mas excepcionalmente pode ter. É um helicóptero, acho que papai veio me buscar. Vou interromper esse vídeo porque o papai já está descendo no heliponto aqui atrás de casa. Até daqui a pouco, pessoal.